Meu cônjuge declarou: "Eu nunca te amei", depois de estarmos juntos por 35 anos. Eram exatamente essas palavras. Em uma manhã de terça-feira, em café morno e um pedaço de torrada meio comido, ele entregou uma frase simples sem hesitar ou gaguejar. Mara Jensen é meu nome. Meu marido de 35 anos, com quem eu havia construído uma casa, teve 2 filhos e dedicou minha vida adulta, afirmou essas palavras tão casualmente como se ele estivesse fazendo um comentário climático quando eu tinha 62 anos. Lembro-me de como a poeira girava na luz quente da janela da cozinha enquanto o sol brilhava na mesa, fazendo tudo parecer que nada significativo acabou de acontecer dentro de mim. Fiquei em silêncio por um tempo. Minha garganta se apertou. O caroço no meu peito tornou difícil para mim engolir. Eu simplesmente olhei para ele. No homem que eu conhecia aos 27 anos. Em Darren, a quem eu acreditava ser minha alma gêmea e minha para sempre. Eu disse em um sussurro: "O quê?" Não foi que eu não o tivesse ouvido. Sim, eu tinha. Tudo o que eu queria era que ele a retirasse. Ele teve que ter a oportunidade de dizer: "Eu não quis dizer isso." Em vez disso, ele fez de novo, um pouco mais lentamente. Mara, eu nunca te amei. Eu acreditava que faria. Eu acreditava que você seria o único no final. No entanto, nunca ocorreu. Senti as paredes da nossa cozinha começando a se aproximar. Eu senti como se tudo que eu tinha mantido sobre minha vida, casamento, família e valor estava desmoronando no espaço entre o prato de manteiga e o saltador de sal. Não me lembro de soluçar na época. Não acredito que eu poderia ter chorado. De repente, minha mente começou a viajar em 1000 lugares diferentes. Havia outra pessoa envolvida? Ele estava doente? Havia algo que eu não sabia que tinha feito que ele estava me punindo? No entanto, ele não parecia furioso. Ele estava completamente sem emoção. Ele está ensaiando essa frase há anos, apenas frio, desapegado. Não tendo ideia para onde eu estava indo, eu me levantei. Finalmente cheguei ao banheiro, empoleirado na beira da banheira e fechei a porta. Não reconheci a senhora olhando de volta para mim quando olhei no espelho. Meu rosto cediu em áreas que eu não havia notado anteriormente, dando-lhe uma aparência envelhecida. Muito antes de Darren falar em voz alta, reconheci que havia parado de me ver, e meus olhos estavam cansados e sem vida. Fazia meses desde o nosso último beijo. Fazia muito mais tempo desde que ele me tocou. Eu pensei que pode ser apenas o resultado do hábito e do envelhecimento. Mas eu pude ver bem agora. Eu tinha ficado e tentei manter uma casa que já estava em ruínas juntos depois que ele se esforçou emocionalmente há muito tempo. Soluguei alto e suavemente pelos 7 dias seguintes, às vezes até ficar sem fôlego. O quarto de hóspedes era onde eu fiquei. Não preparei nada. Eu não comi muito. Expliquei que estava simplesmente me sentindo sob o clima para meus filhos, Ethan e Clara. A verdade era muito dolorosa para eu falar. Não consegui reconhecer que uma falsidade que não esperava se tornou a base de todo o meu casamento. Fiquei esperando que Darren se arrependa. Para retirá-lo, afirmar que eu não quis dizer isso. Eu estava desgastado, irritado e frustrado. No entanto, ele não. Ele continuou vivendo sua vida como se nada tivesse ocorrido. Ele observou suas performances. Ele saiu para o trabalho. Enquanto eu estava acordado noite após noite, revivendo todos os anos de nossa vida juntos, imaginando o que era genuíno e o que era conveniente para ele, ele dormia docemente no quarto principal. Então, algo que alteraria tudo ocorreu no 8º dia. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais emocionantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Eu teria dito a você que tínhamos uma existência adorável até Darren quebrar tudo com uma declaração. É resistente, mas nem impecável nem fascinante. O tipo de existência que se baseia em entendimento mútuo, rituais pacíficos e rotinas há décadas. Essa foi a minha ideia inicial, de qualquer maneira. Em 1987, Darren e eu nos conhecemos em um churrasco de 4 de julho que um amigo em comum estava jogando. Ele era afável de uma maneira lenta e descontraída. Eu ainda estava me recuperando de uma divisão traumática. Darren também exalou a energia constante que me deu uma sensação de segurança. Ele era um contador gentil que não era ostensivo ou louco.
E depois de tudo que eu passava, a bondade parecia um milagre. 1 ano depois, nos casamos. O vestido de noiva da minha mãe foi usado por mim. Dormimos sob as estrelas e compartilhamos comida de posto de gasolina enquanto subimos a costa em uma van alugada, pois não podíamos pagar uma lua de mel luxuosa. Era adorável e direto. É assim que o amor verdadeiro se parece, lembro-me de pensar. Algo quente e confiável, não fogos de artifício. Tomei a decisão de deixar meu trabalho como designer gráfico júnior e permanecer em casa com nosso primeiro filho, Ethan. Não era nenhuma pergunta em minha mente. Darren acabará de começar em uma nova empresa, e concordamos que alguém precisava estar totalmente presente para o nosso filho. 2 anos depois, Clara apareceu. Minhas mãos estavam cheias, mas meu coração se sentiu cumprido. Nossa casa não era perfeita. Houve meses apertados, aparelhos quebrados, birras e lágrimas. Mas eu acreditava no que estávamos construindo. Eu fiz nossa casa uma casa. Banners de aniversário, almoços embalados, fantasias caseiras de Halloween. Lembrei-me de compromissos de todos, comemorei todas as conquistas e mantive a família unida como a cola invisível. Darren trabalhou longas horas, mas eu não reclamei. Eu acreditava em nós. Eu acreditava que éramos uma equipe. Às vezes, quando estávamos deitados na cama à noite, voltando um para o outro, mas os dedos tocando, eu pensava, é nisso que o amor amadurece. O fogo desaparece, mas o calor fica. É isso que as pessoas dizem, certo? Olhando para trás, percebo que dei a ele os melhores anos da minha vida sem nunca parar para perguntar se ele realmente me viu. E talvez isso tenha sido minha culpa. Eu não exigi muito. Eu me orgulhei de ser baixa manutenção. Eu não precisava de férias sofisticadas ou bolsas de grife. Eu só queria ser suficiente. Continuamos assim por anos. As crianças cresceram. Nós nos mudamos para uma casa menor. Ele começou a Golfe Mais. Comecei o voluntariado na biblioteca. Nossas conversas se tornaram logísticas. Mercearia, Bills, que estava pegando Clara no aeroporto. Mas, novamente, eu pensei que isso era normal depois de 3 décadas juntos. Nos aniversários, saíamos para jantar. Ele sempre se esqueceu de fazer reservas, então acabaríamos esperando no bar. Eu o provocaria sobre isso. Ele riria. Dividimos a sobremesa. Eu voltei para casa pensando, ele pode não ser romântico, mas pelo menos ele aparece. Mas agora eu vejo isso de maneira diferente. Ele não estava aparecendo. Ele estava de costa. E eu estava confundindo sua presença com parceria. Eu não percebi o quanto de mim mesmo eu encolhi apenas para caber dentro das margens de sua vida. Quantas vezes eu engoli meus sentimentos para manter a paz? Quantas vezes eu deixei meus próprios sonhos se dissolverem em segundo plano enquanto aplaudi, apoiava as crianças e mantive tudo funcionando? Não houve grandes brigas, nem traições que eu poderia apontar. Apenas anos de pequenos silêncios, beijos pulou, elogios sem entusiasmo e uma distância crescente que eu me convenci era normal. Quando ele me disse que nunca me amou, não foi apenas a frase que me quebrou. Foi a percepção de que eu estava vivendo em uma história que havia escrito sozinho. E ele nem se incomodou em lê-lo. Eu acreditava em nós completamente, profundamente, cegamente. E essa crença, aquela crença bonita e devastadora, tornou a queda ainda mais difícil. Eu costumava acreditar que o amor desapareceu com um estrondo. Alguma traição dramática, alguma revelação escandalosa. Mas, no meu caso, ele desapareceu como papel de parede ao sol, silenciosamente, gradualmente, sem que ninguém percebesse, especialmente eu. A primeira vez que senti que o sentimento foi em uma tarde de domingo há cerca de 5 anos. Darren havia voltado para a casa do golfe mais tarde do que o habitual. Eu estava na cozinha preparando um assado, usando um avental claro bordado para mim no ensino médio. Ainda me fazia sorrir toda vez que amarrei na minha cintura. Eu o cumprimentei com um alegre, ei, querida, você está com fome? Ele mal olhou para mim. Já comia com os caras, ele murmurou, passando por mim até a sala de estar. Sem beijo, sem contato visual, sem calor. Fiquei ali segurando a faca de escultura, olhando para a mesa que acabei de pôr. Purê de batatas, rolinhos caseiros, velas.
Não foi uma ocasião especial. Eu só gostava de fazer coisas boas. Eu gostava de fazer nossa casa se sentir cheia. Mas naquele momento, parecia absurdo, como se eu estivesse fazendo um jantar para alguém que nem apareceu na peça. Ainda assim, eu a ignorei, disse a mim mesma que estava cansado, que o golfe havia corado muito, que talvez ele não estivesse se sentindo bem. Mas uma vez que esse momento se alojou no meu peito, comecei a perceber os outros. Houve o tempo em que estávamos na festa de aposentadoria de um amigo e alguém perguntou a Darren como nos conhecemos. Ele riu e disse, eu nem me lembro. Ela provavelmente me perseguiu. Ele quis dizer isso como uma piada. Todo mundo riu. Eu também ri, mas senti algo frio se desenrolando no estômago. Eu sempre adorei contar nossa história, que churrasco, as danças lentas na garagem para os registros antigos, mas agora ele nem sequer fingia que isso importava. Então houve meu aniversário. Não é um marco, apenas um 61 tranquilo. Eu não esperava muito. Eu não era para grandes celebrações, mas imaginei que talvez o jantar, um cartão, alguma coisa. Em vez disso, ele me entregou um envelope com um cartão presente de US$ 50 a uma loja de departamentos genéricos. Sem nota, sem abraço, apenas, aqui. Pensei que você poderia usar isso. Eu olhei por um longo tempo depois que ele foi embora. Não porque eu me importava com o presente, mas por causa do vazio nele. Era o tipo de presente que você dá a um colega de trabalho ou um estranho. E eu me perguntei quando exatamente me tornei os dois. Ainda assim, eu disse a mim mesma para não transformá-lo em algo. Não seja dramático, Mara. Ele é um homem quieto. Ele não gosta de gestos. Ele fornece. Ele mostra amor de maneiras diferentes. Esse foi o meu mantra. Mas a verdade, no fundo, comecei a me sentir como um convidado em meu próprio casamento. Como uma governanta que conhecia sua agenda, estocou seus lanches favoritos, passou as camisas, mas quem ele parou de ver há muito tempo. Os piores eu me culpei. Eu disse a mim mesma que não estava se esforçando o suficiente, que talvez tivesse ganhado um pouco de peso, que talvez eu tenha falado muito sobre as crianças ou não me vesti como costumava fazer. Comecei a adivinhar todas as interações, cada palavra. Eu me perguntava se eu era chato, se eu me tornasse um fardo. Eu não disse nada disso em voz alta, não para Leona, não para meus filhos, nem mesmo para Darren. Eu mantive tudo lá dentro porque estava aterrorizado que, se dissesse, se tornaria real, que as rachaduras que eu estava vendo não estavam apenas na minha imaginação, mas no próprio fundamento da vida que passava décadas construindo. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Um jantar frio, uma risada desdenhosa, um aniversário esquecido. Coisas pequenas, mas pequenas coisas se tornam lascas. E com o tempo, eles se enterram mas até um dia perfuram algo vital. E até então, você já está sangrando. É estranho como uma pessoa pode estar na mesma casa que você, respirar o mesmo ar, dormir ao seu lado todas as noites e ainda se sentir um fantasma. Foi o que me tornei em minha própria casa. Depois das bandeiras vermelhas, as coisas não explodiram. Não houve fósforos gritando, ultimatos, dramatizações de romancamento de porta, apenas silêncio. O silêncio pesado e zumbido que ficou mais alto a cada dia que passa. Eu acordava e faria café. Darren já teria ido embora, às vezes sem dizer uma palavra. Ele começou a entrar no escritório mais cedo, ou assim ele disse. Parei de esperar que ele voltasse para casa em uma hora razoável. Parei de fazer perguntas. Ele não parecia mais me ver. Na verdade. Quando conversamos, era sobre logística, contas, mantimentos, a calha que precisava de fixação. Mas não sobre nós. Nunca sobre nós. Uma noite, sentei-me ao lado dele no sofá enquanto ele assistia a um documentário. Eu estendei a mão e gentilmente coloquei minha mão no joelho dele. Ele se encolheu, apenas um pouco perceptível, mas eu notei. Então ele limpou a garganta e disse, estou cansado, Mara, antes de me levantar e ir para a cama. Sentei-me sozinho, a TV ainda piscando, minhas mãos ainda descansando onde estava dele. Foi quando me atingiu. Fiquei desconfortável com ele, não porque eu tinha feito algo errado, mas porque minha presença o lembrou de uma proximidade que ele não queria mais. E eu comecei a desaparecer. Não fisicamente.
Eu ainda limpei a casa, ainda lavava a roupa, ainda administrava os compromissos, ainda mandei uma mensagem para as crianças para fazer o check-in. Mas emocionalmente, eu estava desaparecendo um dia de cada vez. Ele não perguntou sobre minhas dores de cabeça. Ele não percebeu quando eu corri meu corte de cabelo. Ele não me agradeceu quando eu fiz sua caçarola favorita. O homem que costumava segurar meu rosto nas mãos dele me chama de um lugar seguro agora passava por mim no corredor como se eu fizesse parte do papel de parede. E não era apenas Darren. A erosão da minha identidade começou a penetrar em todos os cantos da minha vida. Clara ligou com menos frequência. Ethan estava ocupado com sua própria família. Leona me pediu para almoçar, mas fiquei encontrando desculpas. Eu não queria falar sobre como as coisas eram boas. Eu não queria fingir que não estava lentamente desvendando. Comecei a questionar tudo. Eu olhava no espelho e não reconheceria a mulher olhando para trás. Olhos cansados, raízes cinzentas, pele que parecia ter perdido a luz. Eu me perguntava se eu ficasse chata, se eu me deixasse fácil de esquecer, se de alguma forma eu pedisse isso por estar muito disponível, muito agradável, muito seguro. Tentei consertar as coisas, a única maneira de saber como. Silenciosamente, pacientemente, deixei pequenas notas na pasta de Darren. Planejei uma escapada de fim de semana para a cabine que ele adorava. Eu até comprei uma nova camisola, azul macio com acabamento de renda, esperando que ele olhasse para mim do jeito que ele costumava. Ele não percebeu as notas. Ele cancelou a viagem de cabine, disse que tinha reuniões e, quando eu entrei no quarto vestindo naquela camisola, ele nem olhou para cima do telefone. Naquela noite, deitei e pensei, é assim que a morte lenta é. Porque foi uma morte, não do meu corpo, mas da minha identidade, do meu papel de esposa, parceira, uma mulher que vale a pena aparecer. Eu estava morando na mesma casa, seguindo as mesmas rotinas, falando o mesmo idioma. Mas foi tudo ruído de fundo para ele. E eventualmente, parei de tentar. Parei de deixar notas. Parei de planejar qualquer coisa. Parei de chegar. Eu deixei o silêncio se acalmar. E nesse silêncio, percebi algo ainda mais doloroso do que não ser amado. Passei anos desaparecendo para abrir espaço para alguém que nunca me pediu para ser inteiro em primeiro lugar. Eu estava sozinho. Não é o tipo de solitário que você sente em uma casa vazia. O tipo que você sente enquanto está sentado a 1 metro de distância de alguém que não vê mais você. E pior, eu comecei a acreditar que merecia. Era para ser uma celebração. A empresa de Darren ganhou um prêmio regional por liderança comunitária e eles estavam dando um partido em um daqueles bares de sofrimento na cobertura, do tipo com luzes de cordas, coquetéis de assinatura e uma visão que fazia que todos se sentissem mais importantes do que realmente eram. Ele nem mencionou o evento até 2 dias antes. Apenas disse casualmente, você pode vir, se quiser. É principalmente trabalho pessoas. Se você quiser, não quero você lá. Não, isso significaria muito, apenas permissão indiferente. Passei a tarde inteira se preparando, mesmo que eu já estivesse desgastada em um fio. Eu enrolei meu cabelo pela primeira vez em meses. Usava um vestido da marinha que eu não tinha um motivo para usar há anos. Eu até coloquei o perfume que Darren disse uma vez ao lembrar quando nos conhecemos. Uma parte minúscula e tola de mim pensou que talvez, apenas talvez, hoje à noite possa mudar alguma coisa. Eu estava errado. No momento em que chegamos, ele se destacou. Ele flutuou para o bar com um grupo de associados mais jovens, mal me apresentando a ninguém. Eu fiquei ali desajeitadamente, segurando um copo de água e sorrindo para estranhos, tentando parecer que eu pertencia, como se eu não tivesse sido deixado de pé sozinho pelo homem que deveria estar orgulhoso de me ter em seu braço. Eventualmente, um dos colegas de Darren, um parceiro júnior chamado Brian, talvez 10 anos mais novo que eu, fez uma conversa fiada. Ele foi educado, perguntando quanto tempo Darren e eu estávamos juntos. 35 anos, eu disse com um sorriso, mesmo que minha voz tenha pego na minha garganta. Desde 1988. Ele levantou as sobrancelhas, realmente impressionado. Uau, isso é raro hoje em dia. Antes de poder responder, Darren apareceu ao nosso lado. Eu senti um lampejo de esperança. Talvez ele sentisse que eu me sentisse deslocando e veio me verificar. Mas então, sem olhar para mim, ele riu e disse, 35 anos?
mais como uma situação de refém. Meu coração caiu. Brian riu desajeitadamente. Eu forcei um sorriso. Aquele tipo apertado e congelado que parece estar estrangulando você. Darren nem olhou para mim. Só tome um gole de sua bebida e continuou falando como se eu não estivesse lá. E naquele momento, percebi que não estava. Eu era invisível. Pior do que invisível. Eu era a linha de soco. Eu me desculpei e fui para o banheiro, trancando a porta da barraca atrás de mim antes que as lágrimas chegassem. Não soluços altos, apenas silenciosos e trêmulos que derramaram antes que eu pudesse detê-los. Sentei-me no assento do vaso sanitário, tremendo, limpando meu rosto com toalhas de papel baratas e sussurrando para mim mesmo: puxe-o, Mara. Apenas passe a noite. Mas algo dentro de mim rachou. Essa piada, aquela linha cruel e desdenhosa, não era apenas uma piada. Era uma verdade que ele finalmente parou de se esconder. Ele me viu como um fardo, um erro que ele havia sofrido, uma vida em que se sentiu preso, e ele disse isso na frente de estranhos sem vacilar. Quando voltei, a música parecia mais alta, as luzes muito brilhantes, tudo estava um borrão. Eu o vi rindo do bar, totalmente em seu elemento, cercado por colegas que pensavam que ele era charmoso, sólido e bem-sucedido. Nenhum deles conhecia o homem que voltou para casa e me ignorou. O homem que não me beijou há mais de um ano, o homem que esqueceu meu aniversário, descartou meus pensamentos e me deixou encolher até que eu mal reconheci minha própria reflexão. Fiquei mais 20 minutos, tempo suficiente para evitar perguntas. Tempo suficiente para fazer parecer que eu estava bem. Mas por dentro, eu não estava bem. Eu fui humilhado. E não apenas por suas palavras, mas pelo meu próprio silêncio, minha própria esperança desesperada de que, se eu continuasse amando-o, continuasse aparecendo, continuasse sorrindo, talvez ele voltasse para mim. Naquela noite, quando voltamos para casa em silêncio, algo mudou permanentemente. Olhei pela janela e pensei: não sei mais quem sou para ele. Não sei mais quem sou para mim mesmo. Mas eu sabia uma coisa com certeza. Eu nunca poderia despedir essas palavras, e nunca esqueceria o quão pequeno eles me fizeram sentir. Na manhã seguinte à festa na cobertura, não saí da cama imediatamente. Eu deitei lá olhando para o teto, repetindo as palavras de Darren na minha cabeça repetidamente. 35 anos? Mais como uma situação de refém. Eu ainda podia ouvir o riso forçado de seu colega, o aperto no peito enquanto eu estava sozinho naquele banheiro brilhante ecoando, limpando o rímel do meu rosto com toalhas de papel arranhadas. Darren acordou cedo como sempre. Eu o ouvi se movendo no armário, depois a porta da frente se fechando. Sem adeus, sem menção da noite anterior. Nada. Esse silêncio, aquele silêncio terrível e indiferente, estava mais alto do que qualquer partida gritando poderia ter sido. Levantei e me fiz café por hábito mais do que qualquer coisa. Enquanto a máquina borbulhava e assobiava, olhei para as duas canecas penduradas na prateleira. Um disse, Senhor Always certo, e o outro, a senhora sempre logo atrás dele. Costumava ser uma piada fofa entre nós. Agora parecia uma profecia que eu tinha, sem saber, cumprir. Depois do café da manhã, abri o armário de linho e puxei minha mala. Eu não corri. Eu não chorei. Ainda não. Eu me movi lentamente, metodicamente. Empacotei jeans, cardigans, alguns vestidos, o medalhão da minha mãe, a foto emoldurada de Ethan e Clara como crianças pequenas na praia, a que eu costumava manter na minha mesa de cabeceira. Não levei tudo, exatamente o que eu precisava me sentir como eu. Quem quer que fosse mais isso? A parte mais difícil estava deixando para trás as memórias. A mesa da cozinha onde Clara fez sua lição de casa. O balanço da varanda onde Darren e eu costumávamos sentar nos primeiros anos, de mãos dadas em silêncio. O armário que ainda cheirava fracamente de saquetas de lavanda que eu fiz, o quarto com seu edredom desgastado e espaço intocado entre nossos travesseiros. Ao meio-dia, eu tinha tudo no carro. Sentei-me ao volante por quase 20 minutos, segurando o volante e olhando para casa. Minha casa, a que eu me derramei por décadas. Plantei todas as flores do jardim, pintei todos os quartos, dobrava a roupa naquele canto iluminado pela sala enquanto as crianças assistiam desenhos animados.
Eu conhecia todas as tábuas rangentes, todas as marcas escondidas atrás do sofá, mas não parecia mais em casa. Parecia um lugar onde eu me tornei invisível. Eu não saí com raiva. Eu não gritei ou bata a porta ou joguei pratos como eles fazem nos filmes. Eu saí como as pessoas quando já passam muito tempo implorando por restos. Quieto, entorpecido, oco. Eu nem deixei uma nota. O que restou a dizer? Eu dirigi para a casa da minha irmã Leona. Ela viveu 30 minutos, nos arredores da cidade. Quando ela abriu a porta e me viu parada com uma mala, seu sorriso caiu. Mara, ela sussurrou. Eu não posso mais fazer isso, eu disse, minha voz quebrando pela primeira vez. E assim, a barragem dentro de mim cedeu. Deslocei em seus braços, soluçando, tremendo, incapaz de segurá-lo por mais tempo. Toda emoção que eu havia enterrado, a humilhação, a dor, a descrença, surgiram. Ela não fez perguntas. Ela apenas me segurou. Mais tarde naquela noite, ela fez chá e sentou-se ao meu lado no sofá. Eu disse a ela tudo. A festa, os anos de distância, a verdade fria que Darren caiu como se isso não significasse nada. Eu nunca te amei. Ela ouviu com lágrimas nos olhos. Você não merecia isso, disse ela em silêncio. Você deu a ele tudo. E essa foi a parte que mais machucou. Eu tinha dado a ele tudo. Minha lealdade, meu corpo, minha juventude, meu tempo. Eu dei desculpas, enchei os silêncios, mantive o navio à tona quando ele soltou o volante. Eu tinha construído uma vida ao seu redor, apenas para descobrir que ele nunca estava realmente comigo. Todos sempre pensavam em mim como o forte, o confiável, aquele que sempre o mantinha juntos. Mas naquela noite no quarto de hóspedes da minha irmã, olhando para o teto e ouvindo os sons desconhecidos de seu forno antigo, eu não me senti forte. Senti-me abandonado, descartado, apagado e em algum lugar embaixo de toda a dormência, uma pequena voz dentro de mim sussurrou: todos pensam que você ficará quebrado. Eu não sabia isso então, mas essa voz se tornaria a semente de algo completamente diferente, algo mais forte. O fundo do poço não se anuncia. Não vem colidindo como uma tempestade. Ele se instala lentamente, como o nevoeiro. Você nem percebe como você está perdido até que não consiga mais ver a estrada à sua frente. Para mim, o fundo do poço veio em sussurros. Chegou de manhã e eu não escovava meu cabelo porque não tinha para onde ir. Ele veio no chá de 2 dias na minha mesa de cabeceira. Ele veio no correio de voz de Ethan que eu não voltei porque não queria ouvir a polidez em sua voz, em vez de uma preocupação real. Ele veio na dor que senti quando percebi que Clara não havia chamado há mais de uma semana. No começo, ficar com Leona parecia uma pausa, como se eu tivesse saído de um navio afundando. Mas esse alívio não durou. Em poucos dias, o silêncio se tornou insuportável. Os ruídos eram diferentes, os cheiros desconhecidos. Eu não me sentia como eu no quarto dela. E a pior parte, eu não me senti como eu em nenhum lugar. Eu não sabia quem eu estava fora de ser a esposa de Darren. Mesmo depois de toda a dor, toda a negligência, todo o apagamento, eu ainda sentia que havia perdido algo precioso. Não porque tinha valor real, mas porque eu mantive por tanto tempo. Eu havia construído uma identidade inteira em torno de segurá-la, mantendo um homem que nunca me viu de me desativar. Agora que ele se foi, ou melhor, eu não sabia mais o que segurar. Eu acordava tarde, às vezes depois das 10 horas, e sentava na mesma poltrona pela janela por horas. Eu não comeria até Leona chegar em casa e perguntar se eu almoçava. Na maioria dos dias, eu não tinha. Eu estava cansado demais. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cansado dessa maneira profunda e de nível de alma que nenhuma soneca pode consertar. Eu assisti TV, mas não consegui seguir as parcelas. Eu passarei pelos livros, mas não consegui absorver as palavras. Olhei para a tela do telefone por horas, digitando mensagens e excluindo-as, sem saber o que eu queria dizer. A solidão estava sufocante. Não apenas do tipo que vem de estar fisicamente sozinho, mas do tipo que se aproxima quando você percebe que ninguém realmente sabe o que está passando. As pessoas continuavam me dizendo quão forte eu era, quão corajoso eu era por sair. Mas eu não me senti corajoso. Eu me senti quebrado, como se tivesse sido escavado e deixado para ecoar.
Uma noite, fui dar um passeio apenas para pegar um pouco de ar, para sentir algo diferente do peso maçante no meu peito. Acabei em um parque perto da casa de Leona. Estava principalmente vazio, exceto por um casal adolescente em um banco, rindo e compartilhando fones de ouvido. Sentei-me em um balanço e olhei para o cascalho abaixo de mim, ouvindo o vento farfalhar através das árvores. Comecei a chorar. Não é o tipo de choro que já fiz antes. Não zangado, não magoado, nem é triste, apenas um choro lento e constante que parecia que estava esperando anos para escapar. Chorei pelos anos que dei a um homem que nunca me amou. Eu chorei pela versão de mim mesma que havia abandonado. Chorei pela mãe que eu tinha tentado ser, a mulher que pensei que era, o amor que pensei ter ganho. Eu chorei porque não tinha ideia do que veio a seguir. E porque, pela primeira vez na minha vida adulta, ninguém estava vindo para me salvar. Esse foi o momento mais baixo. Sentado sozinho em um parque público à noite, chorando em um balanço como uma criança esquecida, percebi algo aterrorizante. Ninguém estava assistindo. Ninguém estava acompanhando. Ninguém sabia a profundidade do vazio. Era apenas eu. Mas há algo estranho em atingir o fundo absoluto. Quando você está lá sem mais nada a perder, nada mais para fingir, e ninguém deixou para se apresentar, um tipo estranho de clareza começa a emergir. E para mim, essa clareza veio na forma de uma velha caixa de sapatos empoeirada enterrada sob uma pilha de cobertores na parte de trás do armário de Leona. Eu não estava procurando nada quando o encontrei. Leona me pediu para ajudá-la a limpar o armário de linho. Ela estava em um de seus chutes a vamos organizar tudo. E honestamente, fiquei agradecido pela distração. Estávamos dobrando lençóis e classificando fronhas velhas quando peguei uma colcha esfarrapada empurrada profundamente na prateleira superior. Algo ficou atrás disso com um baque suave. Era uma caixa de sapatos, antiga, desgastada, coberta de adesivos desbotados de borboletas e margaridas, do tipo que minha mãe costumava decorar as coisas com os anos 90. Minha respiração foi presa assim que eu vi. Eu reconheci isso instantaneamente. Minha mãe me deu um ano antes de falecer. Você saberá quando é hora de abri-lo, disse ela. Na época, eu ri e disse que ela parecia estar lançando um feitiço. Ela sorriu esse segredo, sabendo o sorriso dela e o enfiou em minhas mãos, como se tivesse algo sagrado. Eu tinha esquecido completamente disso. Naquela época, a vida era caótica. Darren acabará de ser demitido. Ethan quebrou o skate do braço, e Clara estava falhando no cálculo. Eu escorreguei a caixa em um saco de roupas de cama de inverno e disse a mim mesma que olha para ela mais tarde. Mais tarde, tornou-se um ano, depois 5, depois 20, até agora. Sentei-me no chão do quarto e coloquei a caixa no meu colo. Parecia mais pesado do que eu lembrava, não fisicamente, mas emocionalmente. Minhas mãos tremeram quando eu levantei a tampa. Lá dentro, tudo cheirava fracamente de lavanda e poeira. Havia algumas fotografias, uma de mim quando uma garotinha aparecia ao lado do jardim da minha mãe, outra dela me segurando na minha formatura, algumas cartas amareladas amarradas com fita, uma flor pressionada de seu buquê de casamento e, no fundo, um envelope selado marcado em sua manuscrito, quando você esquece quem você é. Eu o encarei por um longo tempo antes de abri-lo. A carta dentro estava manuscrita na mesma elegante cursiva que ela usou em cartões de aniversário e notas de receita. Só de ver suas palavras novamente trouxe lágrimas aos meus olhos. Mas não era uma carta cheia de sentimentalismo. Era verdade, cru, real e destinado a um momento assim. Ela escreveu sobre como ela também era mulher que mantinha tudo funcionando, que sorriu através da decepção, que ficou quieta para manter a paz. Ela escreveu sobre a solidão que veio de amar alguém que não sabia amar de volta. Sobre quanto tempo ela levou para parar de se culpar pela distância emocional de outra pessoa. E então ela escreveu o seguinte: você não é um reflexo da maneira como alguém não consegue amar. Você não é invisível. Você não é fraco. Você não é pequeno. Você é minha filha. E isso por si só faz de você o suficiente. Eu quebrei. Não da tristeza, mas do reconhecimento. Pela primeira vez em semanas, me senti visto. Não por Darren, não por Ethan ou Clara, mas pela mulher que me criou, que sabia que esse momento chegaria antes de eu, que havia chegado ao longo do tempo para envolver os braços em volta de mim.
Essa carta parecia alguém ligando uma luz em uma sala que pensei que nunca encontraria a porta. Fiquei acordado a noite toda relendo. Deixei as fotos antigas na cama como peças de quebra-cabeça de uma mulher que eu costumava ser. Um com fogo, com ambição, com uma voz que ainda não havia sido suavizada por décadas de compromisso. Naquela noite, eu não chorei do jeito que tinha antes. Não foi triste desta vez. Era outra coisa. Foi lembrar quem eu costumava ser. Do que eu havia sobrevivido, do que ainda vivia dentro de mim. Enterrado, sim, mas nunca se foi. Essa carta não consertou tudo. Não apagou os anos ou consertou o desgosto, mas me lembrou algo que eu havia esquecido há muito tempo. Que eu existi antes de Darren. Que eu tinha uma história antes de ele entrar no quadro. E que eu ainda tinha capítulos para escrever. Isso não aconteceu de uma só vez. Não houve um momento repentino em que eu fiquei alto, rasguei o FF, o curativo metafórico, e declarou que eu era uma nova mulher. Não é assim que a cura funciona. Não é uma cura real, de qualquer maneira. Começa pequeno, silencioso, quase invisível. Tudo começou na manhã seguinte. Acordei mais cedo do que o habitual, antes que o sol subisse totalmente. O mundo do lado de fora da janela ainda era cinza, o tipo de luz suave que faz com que tudo pareça gentil, até as partes quebradas. E pela primeira vez em semanas, não me senti pavor. Eu também não senti esperança. O que eu senti foi prontidão. Uma prontidão para parar de flutuar e colocar meus pés de volta no chão. Comecei fazendo minha cama. Parece bobo agora, quão monumental isso se sentia. Mas eu não tinha feito uma cama há semanas. Não desde que saí de Darren. Desde que deixei a versão de mim mesma que fazia camas, embalava almoços, dobrava roupa com lençóis secadores e aguardou a validação que nunca veio. Naquela manhã, suavizei os lençóis, afofava os travesseiros, puxei o edredom apertado e sussurrei para mim mesmo: este é o seu espaço agora. Ninguém consegue definir, exceto você. Mais tarde naquele dia, abri meu laptop, o que eu não toquei desde que saí de casa e puxei a pasta rotulada como portfólio. Era empoeirado com teias de aranha digital, maquetes antigos de logotipo, ilustrações inacabadas, um conceito de livro infantil que eu havia esboçado anos atrás e nunca compartilhado. Eu cliquei neles como se estivesse conhecendo uma versão anterior de mim mesma com quem não havia falado há anos. E eu percebi que ela ainda morava lá, a mulher criativa. A mulher de olho em detalhes, cor e história. A mulher que costumava sonhar em iniciar seu próprio estúdio de design antes de se deixar ficar muito ocupado sendo tudo de todos os outros. Naquela tarde, fui a um pequeno café ao virar da esquina da casa de Leona. Encomendei um chá e trouxe meu caderno de desenho. Sentei-me pela janela e apenas desenhei. Nada chique, apenas as pessoas que passam. Uma pequena planta de casa torta na janela. O coque bagunçado do barista. Mas parecia recuperar algo, como pressionar meus dedos de volta ao barro da minha própria vida. Durante a semana seguinte, comecei a reconstruir. Não em voz alta, não mais para mais ninguém ver, só para mim. Fiz uma planilha de pequenos clientes de design com quem trabalhei anos atrás e enviei alguns e-mails tentativos. Atualizei meu perfil do LinkedIn, algo que eu não toquei desde que Clara estava no ensino médio. Comprei um novo conjunto de aquarelas. Eu andei todos os dias, mesmo quando minhas pernas pareciam pesadas. Eu li a carta da minha mãe repetidamente. E lentamente, o nevoeiro começou a levantar. Eu não me senti poderoso, ainda não. Mas eu me senti presente. E depois de semanas de dormência, isso por si só foi um triunfo. Uma noite, fiquei na frente do espelho e realmente me olhei. Não através da lente do que Darren não conseguiu ver. Não através do julgamento de anos passados, apenas eu. Minha pele era mais suave, sim, meu cabelo tinha mais cinza. Meus olhos carregavam histórias que ninguém mais sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, vi uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que havia sido empurrada para a beira do apagamento e, em vez de desaparecer, optou por reaparecer. Eu não sabia exatamente o que o futuro segurava. Eu não tinha um grande plano ou um conselho de visão de 5 anos, mas tinha um novo tipo de fome. Não por vingança, não por validação, mas para mim, para ver o que eu poderia me tornar quando não estava tentando ser a ideia de outra pessoa.
Essa carta não apenas me lembrou quem eu era. Isso me deu permissão para começar de novo. Algo mudou em mim depois dessa carta, e não de uma maneira alta e dramática. Não voltei à vida de Darren exigindo desculpas. Não postei afirmações poéticas online. Não disse a Ethan ou Clara que havia encontrado uma caixa de sapatos que abriu minha alma. Em vez disso, fiquei quieto. Mas esse silêncio foi poderoso. Comecei a me mover de uma maneira que parecia recuperar minha vida. Não por vingança, mas por dignidade. Não contei a ninguém o que estava fazendo. Eu não precisava. Esta parte não era sobre desempenho ou permissão. Tratava-se de me preparar para a liberdade, para a paz, para mim. A primeira coisa que fiz foi obter uma cópia de nossa licença de casamento e registros financeiros. O vizinho de Leona, um secretário jurídico aposentado chamado Valerie, me ajudou a resolver-los. Ela não perguntou por quê. Ela acabou de destacar linhas importantes e me entregou clipes de papel e post-its como se fosse a coisa mais normal do mundo. Abri apenas uma nova conta corrente em meu nome. Era pequeno no começo, exatamente o que restou do dinheiro do aniversário que minha tia falecida me enviou no ano anterior, além de um pouco que eu me transferi silenciosamente da conta conjunta antes de deixar Darren. O suficiente para algumas contas, o suficiente para me fazer sentir real. Então veio os e-mails. Entrei em contato com 3 ex-clientes, mulheres com quem eu trabalhava anos atrás em logotipos e kits de marca quando eu estava freelancer entre os horários das crianças e o caos de trabalho de Darren. Eu não joguei nada chique. Acabei de dizer, estou assumindo um pequeno trabalho de design novamente, se você conhece alguém olhando. 2 deles responderam dentro de um dia. Uma delas, uma mulher chamada Sarah, que dirigia um pequeno negócio de joias artesanais, Vroti, eu esperava que você voltasse a isso. Ainda recebo elogios pelo logotipo que você fez. Posso reservar você para uma atualização do site? Essa mensagem permaneceu aberta na minha tela por 10 minutos antes de eu responder. Não porque eu não sabia o que dizer, mas porque precisava me deixar sentir o que significava. Alguém ainda viu valor em mim? E não como esposa, não como mãe, não como espaço reservado ou reflexão tardia, como eu. Foi nesse momento que percebi que não estava começando de novo. Eu estava voltando. Voltando para a mulher que eu já tinha estado antes de dar toda a minha energia. Antes de acreditar que ser invisível fazia parte de ser bom. Passei a semana seguinte construindo um site simples de portfólio. Nada chique, apenas o suficiente para mostrar alguns projetos e dizer, aqui estou eu. Eu existo. Eu não disse a Darren. Ele ainda mandava uma mensagem às vezes. Mensagens sempre curtas. Alguma atualização de Clara? Ainda recebendo e-mails aqui. Devemos conversar algum dia. Eu ignorei a maioria deles. Eu não estava pronto, para não me explicar, não refazer as coisas, não oferecer trabalho emocional a um homem que já havia tirado muito de mim. Eu também não contei aos meus filhos. Ainda não. Eles estavam educados, distantes. Ethan checou de vez em quando. Clara mal respondeu às minhas mensagens. Eu não queria ir até eles de um lugar de quebrantamento. Eu queria mostrar a eles, quando era a hora certa, como seria a cura. Uma noite, fiquei no balcão da cozinha na casa de Leona e escrevi uma lista. No topo, escrevi, o que posso controlar. Abaixo disso, escrevi, minha agenda, minhas finanças, minhas palavras, minha cura, meus limites, meu nome. Não foi uma revolução, mas foi um começo. A coisa mais importante que fiz naquele mês, contratei um advogado, silenciosamente, com cuidado. Uma mulher chamada Camila, que tinha uma reputação de lidar com casos de separação com dignidade e precisão. Eu disse a ela que não estava procurando uma guerra, apenas justiça. Uma linha limpa, um novo começo. Camila disse algo que nunca esquecerei. As mulheres tranquilas não são fracas. Eles estão apenas reunindo suas forças. Isso ficou comigo. Então, juntei o meu sem barulho, sem espetáculo, sem perguntar a ninguém se estava tudo bem, e tijolo por tijolos tranquilos, comecei a construir a vida que ninguém poderia tirar de mim novamente. Não aconteceu da noite para o dia.
Não houve grande revelação, nem manchetes, nenhuma precipitação dramática, apenas uma série de pequenas mudanças inegáveis, como a maré se afastando silenciosamente de uma costa que há muito tomou suas ondas como garantidas. O primeiro turno veio através da minha filha, Clara. Não tínhamos falado muito desde que deixei Darren. Nossas conversas, quando aconteceram, eram curtas em nível de superfície. Ela nunca perguntou o que realmente aconteceu, nunca empurrou. Eu sabia que ela estava perto de Darren. Ele sempre esteve mais emocionalmente disponível para ela do que nunca para mim. Isso picou, mas eu nunca o segurei contra ela. Mas cerca de um mês depois que me mudei, ela mandou uma mensagem: Ei, mãe. Papai me disse que você está hospedado na tia Leona. Apenas checando. Você está bem? Não foi muito, mas era algo. Eu respondi simplesmente: estou bem. Dando um passo de cada vez. Ela respondeu com um emoji de coração. E então um dia depois, uma segunda mensagem. Você precisa de alguma coisa? Pela primeira vez, eu não disse, não, estou bem. Eu escrevi, obrigado. Apenas seu apoio. Isso significa mais do que você sabe. Ela não respondeu imediatamente, mas 2 dias depois ela ligou, e eu ouvi algo em sua voz que não tinha ouvido há muito tempo. Essa reviravolta, essa justiça final, não foi sobre Darren perdendo alguma coisa. Era sobre mim recuperar tudo, meu nome, meu espaço, meu propósito, minha paz. E no final, foi minha mãe, há muito tempo, mas nunca realmente ausente, que me entregou a chave. Fazia quase 4 meses desde que saí de Darren quando recebi a mensagem de Clara. Ela não mandou uma mensagem há mais de uma semana. Ainda estávamos reconstruindo, ainda descobrindo como era o nosso relacionamento quando não foi filtrado através de jantares de férias e check-ins educados. Mas essa mensagem foi diferente. Posso ir visitar? Ela escreveu. Eu quero falar, apenas nós. Incerteza. Não sobre mim, sobre ele. Ele me disse que você acabou de sair, ela disse calmamente. Realmente não explicou muito. Eu não o ataquei. Eu não desabafar. Eu apenas disse a verdade claramente, calmamente. Saí porque finalmente percebi que ele não me amava há muito tempo e precisava aprender a me amar novamente. Houve uma pausa, então gentilmente, por que você não disse algo mais cedo? Porque eu não sabia como. Porque eu não queria que você pensasse menos dele. Porque eu pensava que ser forte significava ficar em silêncio. Mas, em vez disso, eu disse, estou dizendo agora. Essa conversa não foi um ponto de virada entre nós, mas abriu algo aberto. Clara começou a ligar para mais, apenas para conversar, para fazer o check-in, para pedir minha opinião como ela costumava. E então veio a mudança com Ethan. Ele ligou para uma tarde, claramente perturbado. Ei, papai perguntou se eu poderia ajudá-lo a descobrir seus impostos este ano, disse ele. Ele disse que você costumava fazer a maioria dessas coisas. Eu sorri. Isso é verdade. E agora ele está meio perdido, acrescentou. Eu não me gabou. Eu não tive prazer nisso. Mas eu seria linge se eu dissesse que não havia um pequeno lampejo de satisfação. Porque, durante anos, eu consegui tantas partes da vida de Darren sem crédito. Seus compromissos, nossas finanças, suas prescrições. Eu tinha sido o andaime invisível segurando seu mundo. Agora, sem mim, estava começando a inclinar. Ethan ficou quieto por um segundo. Então ele perguntou, então, o que você está fazendo agora? Tipo, com o seu tempo. Era uma pergunta tão simples, mas senti algo no meu peito nascer. Eu contei a ele sobre o trabalho freelancer, sobre o site que eu estava construindo, sobre o workshop em aquarela que eu estava pensando em tomar. Uau, ele disse. Isso é muito legal, mãe. Ele parecia surpreso e eu não me ressenti. Eu entendi o porquê. Durante a maior parte de sua vida, eu só fui mãe. Estável, previsível, uma presença constante em segundo plano. Agora, eu estava me tornando uma pessoa novamente. Alguns dias depois, Darren me enviou um e-mail. Apenas uma linha. Podemos falar? Eu o encarei por um longo tempo. Não porque eu queria responder, mas porque não sentia mais a urgência.
A dor, a necessidade de fechamento. Suas palavras não carregavam poder sobre mim agora. Eles não me agitaram. Eles não me fizeram questionar meu valor. E eu acho, no fundo, ele sabia disso. Porque quando o poder começa a mudar, não se trata de assumir o controle. É sobre não precisar mais de mais ninguém. Não respondi ao e-mail dele, não porque estava sendo cruel, mas porque já tinha conversado comigo mesmo o que mais importava. Eu disse: você é suficiente. Você é sempre o suficiente. E agora o mundo estava começando a refletir essa verdade de volta para mim peça por peça. Eu concordei em conhecê-lo, não porque eu precisava, mas porque estava pronto. Darren enviou mais 3 mensagens após o primeiro e-mail. O último disse simplesmente: por favor, apenas uma conversa. É tudo o que estou perguntando. Havia algo no tom que havia mudado. Não arrogância, não indiferença, algo mais próximo do desconforto, ou talvez se arrependa. Leona perguntou se eu tinha certeza. Eu não era porque queria reabrir feridas antigas, mas porque finalmente confiei em não sangrar mais elas. Nós nos encontramos em um pequeno café a meio caminho entre nossa casa antiga e onde eu estava hospedado. Um lugar tranquilo com cadeiras incompatíveis e livros empoeirados em uma prateleira perto do registro. Cheguei lá primeiro e escolhi uma mesa na janela, não do tipo que você se esconde, do tipo que você enfrenta o mundo. Quando Darren entrou, fiquei impressionado com o quão familiar e desconhecido ele olhou para o mesmo tempo, o mesmo casaco, os mesmos olhos cansados, mas algo sobre ele se sentiu menor. Talvez ele sempre tenha sido tão pequeno. Eu costumava olhar para ele. Ele se sentou em frente a mim e ofereceu um sorriso rápido e nervoso. Obrigado por me conhecer, disse ele. Eu assenti. Você perguntou. Eu vim. Ele olhou em volta como se estivesse procurando palavras. Então, finalmente, ele disse: eu tenho pensado muito. Eu deixei o silêncio pendurar. Ele continuou: eu não esperava que você fosse embora. Acho que pensei que você nunca faria. Isso me atingiu, não porque doeu, mas porque confirmou algo que eu sempre temia, que ele havia construído nossa vida na suposição de que eu nunca me escolheria. Eu quase não o fiz, eu disse. Mas então eu percebi que ficar não era amor. Foi azuro. Ele assentiu lentamente, claramente sem entender, mas tentando agir como fez. Eu sei que não era bom para você, disse ele, mas não achei que fosse tão ruim. Eu inclinei minha cabeça. Você me disse que nunca me amou, Darren. Você disse como se estivesse comentando sobre o clima. Ele olhou para as mãos, envergonhado. Mas eu não tive vergonha. Eu não vim pedir desculpas. Eu vim para a verdade. E eu já tinha o meu. Eu estava com raiva naquele dia, ele murmurou, frustrado. Eu balancei minha cabeça. Não, você foi honesto. Não leve isso de volta agora. Possui. Eu precisava ouvir isso. Ele olhou para mim, surpreso. Talvez ele esperasse raiva, amargura, mas tudo o que eu lhe dei foi clareza. Eu não vim aqui para pedir nada, eu disse. Não encerrar, nem perdão, nem mesmo entender. Então por que você veio? Eu me inclinei para a frente, minha voz estável. Para olhar você nos olhos e mostrar como é a sobrevivência. Ele piscou, confuso. Estou bem, eu disse. Eu tenho clientes. Eu tenho um novo lugar. Estou construindo algo para mim desta vez. E não estou aqui para puni-lo, Darren. Isso ainda significaria que estou carregando você. Ele ficou quieto por um longo momento. Então, na menor voz que eu já ouvi dele, ele perguntou: você acha que eu sou uma pessoa má? Eu olhei pela janela para uma batida antes de responder. Acho que você é um homem que confundiu conforto com o amor, que pensou que o silêncio era mais fácil do que honestidade e que esqueceu que a pessoa que mantinha tudo junto também tinha limites. Ele assentiu, os olhos abatidos. Sentamos em silêncio, do tipo que costumava doer, mas agora parecia liberdade. Então me levantei, juntei minhas coisas e disse uma coisa final antes de sair. Eu não te odeio, mas parei de precisar de qualquer coisa de você. E essa é a coisa mais pacífica que eu já conheci. Quando saí, o ar parecia mais nítido, mais leve.
Eu não me senti triunfante. Eu não me senti vitorioso. Eu FLT inteiro porque o poder nem sempre é sobre levar algo de volta. Às vezes é sobre saber que você não precisa mais disso. 2 semanas após a reunião do café, uma carta chegou pelo correio. Foi abordado à mão em cursivo, eu não reconheci e postado no Colorado, onde o advogado de minha mãe, Walter, morava há décadas antes de ele se aposentar. Eu não tinha ouvido falar de seu escritório desde que a propriedade dela foi resolvida todos esses anos atrás. Presumi que era um erro clerical, alguns restantes notícias legais. Eu quase o joguei, mas algo sobre o peso do envelope, a precisão da caligrafia, o tom familiar e cuidadoso me fez sentar e abri-lo. No interior, havia uma carta curta, bem digitada, da filha de Walter, que havia assumido seu pequeno treino. Sua mensagem era direta. Sua mãe deixou um adendo selado à vontade dela, com instruções de que ela é entregue no caso de sua separação legal de Darren Jensen. Ele permaneceu fechado em nossos arquivos até o seu registro recente, que foi finalizado neste mês. Encontre o documento de acordo com seus desejos. Minhas mãos tremeram ao ler a carta fechada. Escrito no roteiro inconfundível de minha mãe, amarelado um pouco com a idade. Começou simplesmente: se você está lendo isso, então encontrou sua saída. E eu quero te dar algo para avançar. Eu tive que parar de ler e colocar minha mão sobre minha boca. Parecia que ela havia chegado ao longo do tempo novamente, assim como ela fez com a caixa de sapatos, sempre sabendo que um dia precisaria de sua força mais do que de qualquer outra pessoa. Ela continuou: eu vi você amar Darren por anos. Eu assisti o quanto você deu, quão pouco você pediu. Eu não disse nada porque sabia que você não teria me ouvido. Ainda não. Mas eu fiz algo caso você tenha encontrado o seu caminho de volta para si mesmo. A carta explicou que ela havia colocado silenciosamente uma parte de sua herança em uma conta privada em meu nome, algo que eu nunca soube que existia. Não é enorme, mas substancial. O suficiente para comprar uma casa. O suficiente para reiniciar uma carreira. O suficiente para se levantar e nunca olhar para trás. Mas a condição de deixar Darren, não por malícia, por auto-reconhecimento. Ela escreveu: eu não queria que você resolvesse o jeito que eu. Eu queria que você se lembrasse que você veio de mulheres que suportaram, mas que mereciam mais do que resistência. Eu queria recompensá-lo, não por deixar um homem, mas por se escolher. Fiquei lá por um longo tempo, atordoado, como se tivesse recebido uma segunda chance por um fantasma. Não era apenas sobre o dinheiro. Era o que representava. Que alguém que eu amava, alguém que me viu, havia se preparado para esse momento, acreditava que isso viria, confiava que eu acabaria encontrando forças para percorrer. E agora eu recebi mais do que uma almofada financeira. Eu estava recebendo validação. Tudo que Darren tentou me reduzir a vencimento, silencioso, não digno de nota, foi desfeito naquele momento. Passei os próximos dias trabalhando com Camila, meu advogado, para separar as finanças completamente. Eu não precisava de nada de Darren agora, nem mesmo a justiça. Eu tinha o meu próprio. Quando a conta foi totalmente transferida, usei parte dela para fazer um adiantamento em uma cabana modesta em uma cidade costeira que visitei uma vez nos meus 20 anos, um lugar com uma comunidade de artistas tranquilos, uma pequena livraria, um mercado de agricultores todos os domingos. Quando eu disse a Leona, ela chorou. Mamãe ficaria tão orgulhosa, ela sussurrou. Não porque você saiu, mas porque finalmente se deixa viver. E essa é a verdade disso. Eu olhei para essas palavras por um longo tempo. Parte de mim encolhida. Outra parte suavizou. Eu não tinha contado a Clara sobre a confiança ou a casa ou mesmo que eu me mudei oficialmente. Ela não sabia sobre o estúdio de arte que eu instalava na Marquise, ou os clientes do site com quem comecei a trabalhar ou o centro comunitário onde estava ajudando a organizar um retiro feminino. Eu não tinha contado a ela porque não tinha certeza de que ela queria ouvi-lo, ou se ela ainda pudesse me ver do lado de fora da lente da mãe, a ajudante, a mãe, a estável, mãe que sempre facilitou as coisas. Mas ainda assim, eu disse que sim. Ela chegou naquela tarde de sábado. Era um dia fresco e arejado à beira da costa, e eu havia colocado limonada fresca e 2 copos na varanda, sem saber o que esperar. Quando ela saiu do carro, eu a vi uma pausa, apenas por um momento. Assumindo a cabana, as caixas de flores, o pedaço tranquilo de tudo.
Você realmente fez isso, disse ela enquanto me abraçava. Você fez uma nova vida. Sentamos na varanda e conversamos por mais de uma hora. No começo, eram apenas pequenas coisas, seu trabalho, os filhos de Ethan, seu gato, que continuavam mastigando cordas carregando. Então, lentamente, a conversa caiu em águas mais profundas. Eu não sabia o quão ruim era, disse ela em silêncio, olhando para as mãos. Eu não avisei, respondi. Eu nem me avisei por um longo tempo. Clara sentiu e seus olhos começaram a brilhar. Sinto-me culpado, como deveria ter notado, como eu falhei com você. Cheguei ao outro lado da mesa e peguei a mão dela. Você não me falhou. Eu desapareci tão gradualmente que nem vi isso acontecendo. Ela olhou para mim com o tipo de vulnerabilidade que ela não mostrou desde que era adolescente. Acho que parte de mim não queria vê-lo porque significava admitir que a versão do pai que eu amava não era real, ou pelo menos não inteira. Estava lá. Era o que eu esperava, não antecipando. O reconhecimento da verdade, não de culpa. Sussurrando, eu não quero te perder, disse ela. Eu disse, você não está me perdendo. No entanto, você está conhecendo um novo lado de mim. Uma versão de mim mesma sobre a qual estou aprendendo continuamente. Ela deu um sorriso sincero e choroso. Ela parece ser poderosa. Eu acredito que gosto dela. Pela primeira vez, nos sentimos como duas mulheres se encontrando em uma base igual enquanto rimos. Os seres humanos optam por se conhecer novamente, em vez de mãe e filha obrigadas pela obrigação. Ela me fez uma pergunta inesperada antes de partir. É aceitável se eu voltar? Talvez até tenha passado um fim de semana lá. Eu parei, não porque não a queria lá, mas porque havia ganho insight do meu tempo sozinho. Eu não precisava mais de pessoas, mas elas podem voltar. Eu tinha descoberto meu poder nele. Eu disse, adoraria isso, mas apenas se você estiver ciente de que não está vendo o mesmo que eu costumava ver. Desde que seja genuíno, você é bem-vindo em minha vida e espaço. Clara me deu um abraço firme. Isso é exatamente o que eu quero. Não percebi mais a partida como abandono, então, quando a assisti afastar, não senti a mesma dor que costumava sempre que alguém que eu amava afastava de uma garagem. Pareceu-me uma decisão para mim. E eu tinha certeza de que nunca mais me perderia na busca do amor, independentemente de quem ficou ou foi. Em certas manhãs, levanto-me antes que o sol apareça e simplesmente ouça. Não para os passos, não para o nome que está sendo chamado, não precisa ser atendido, nem para que o silêncio seja quebrado. Preste atenção ao silêncio e como finalmente parece o meu. Eu costumava sonhar com uma casa como essa quando era mais jovem, mas me convenci de que nunca seria capaz de pagar ou que não merecia. Agora, moro em uma pequena casa que está escondida da costa e há um curto passeio. A tinta creme macia é usada nas paredes. Selecionei cada uma das xícaras incompatíveis da cozinha uma de cada vez. As paletas de aquarela sentam-se na janela e os livros são empilhados em todos os lugares. Eu também estabeleci um jardim nas costas. Snapdragons, tomate, lavanda e outras plantas de crescimento lento que cresceram tão lentamente quanto eu. Ocasionalmente, tomo uma xícara de chá e sento na varanda para simplesmente respirar. Nenhum barulho de televisão vem daquele que não estou vendo. Nenhuma conversa maçante sobre arranjos de jantar ou pontuações de golfe. Apenas ar. Vento. Uma vista que está mais longe do que eu jamais poderia ver na minha existência anterior. Depois desse encontro com o café, Darren e eu não nos comunicamos novamente. Depois que o divórcio foi concluído, ele enviou mais uma mensagem. Uma linha breve e ambígua. Sinto muito por tudo. Não respondi porque estava perdido por palavras, não porque eu era rancoroso. Já tínhamos terminado nossa narrativa. A única pessoa que permaneceu pelos créditos era eu mesma. Eu entendi que o perdão não é necessariamente acompanhado pelo diálogo. Ocasionalmente, isso pode acontecer quando você não precisa mais de alguém para compreender o sofrimento que infligiu. Clara agora vem com mais frequência. Ela traz doces e discute suas dúvidas, amigos e trabalho. Ela não joga mais fingindo. Você já quis se apaixonar de novo? É uma das perguntas que ela me faz que nunca fez antes. E eu sou honesto com ela. Ainda estou aprendendo o que significa amar completamente quem eu sou.
É um trabalho em tempo integral também. Quando Ethan telefones, sua voz é mais quente, apesar de seu comportamento mais calmo. Ele me diz como está feliz por ter voltado a ele e me dá links para histórias sobre as tendências atuais de design. Eu posso ouvir isso em sua voz, mesmo que ele nunca diga isso diretamente. Ele agora me vê como alguém que começou do zero e não apenas como mãe. E quanto a mim, não conto mais o número de dias que passo dando a outras pessoas. Agora, eu os avalio pelo quanto coloquei para mim. A última parte da minha metamorfose chegou como um sussurro e não um rugido. Cheguei a uma única página de anos atrás, uma noite, enquanto procurava em uma coleção de meus antigos cadernos de desenho. Uma ilustração de uma senhora em pé em um precipício com os braços estendidos e o vento puxando suas roupas. Eu tinha escrito ao lado, ela não saltou. Ela se tornou piloto. Devo ter pretendido isso como uma metáfora de algum tipo na época, uma mensagem para mim no futuro. Eu não tinha ideia de que acabaria descobrindo no momento perfeito e reconheceria essa mulher como eu. Não entrei em uma nova vida porque estava com raiva ou queria me unir. Depois de esconder minhas asas por anos, agora as desenrolei. Quando fiz, descobri que eles ainda estavam funcionais. Eu ainda fico com medo. Em certas noites, a solidão ainda reverbera mais alto do que eu gostaria de reconhecer. No entanto, não confiro mais essa solidão por falta. Eu entenda como é se sentir invisível no meio de uma multidão. Eu me sinto presente mesmo no silêncio. Eu me sinto inteiro. Eu acredito que minha mãe antecipou minha chegada. Ela deixou a caixa de sapatos por esse motivo. Ela colocou lembretes por esse motivo. Ela me pediu para ter em mente que uma narrativa não termina quando é apagada. É apenas uma pausa antes de retomar a escrita em seu próprio estilo. Você deve prestar atenção ao que tenho a dizer se já se sentiu insignificante, ignorado, apagado ou indesejável. O que eles não viram em você não é você. A quietude em que eles o envolveram não é quem você é. Você não está danificado. Você está evoluindo. E ninguém mais tem que lhe dizer o quão valioso você é. Agradeço por você ouvir. Lembre-se de se inscrever. E compartilhe sua história nos comentários, se você já se sentiu invisível. Sua voz conta.